Olá aluna, tudo bom com vocês? Aqui é Alfredo, professor de Geografia da Escola Inácio Castilho, e eu vou acompanhar vocês até o final deste ano letivo. Bom, hoje eu quero fazer a correção de todas as semanas, ou seja, da semana 1 até a semana 6 do PET que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação. Bom, como agora nós estamos no volume 3, vamos começar a partir da semana 1. Semana 1. Transformações no mundo rural. O tema: o agronegócio e a agricultura familiar. Aqui tem um texto que fala sobre agricultura familiar. Eu vou ler alguns trechos deles, mas eu recomendo que vocês o leiam na íntegra. Agricultura familiar é a produção agrícola e pecuária realizada por pequenos produtores, empregando em geral mão de obra relacionada com o núcleo familiar, mas também podendo contar com a presença de trabalho assalariado. Trata-se de uma das expressões mais importantes em termos de produção de alimentos no Brasil, além de ser um dos setores que mais empregam trabalhadores no meio rural. Em termos gerais, a agricultura familiar caracteriza-se pelas pequenas propriedades. Observem esse fato, das pequenas propriedades. Pelo fato de ser a família dona dos meios de produção e da terra, pela produção geralmente pouco incrementada por fertilizantes, voltada em maior parte para a produção de alimentos e de bens de consumo. No Brasil, a agricultura familiar, conforme dados apontados pelo Censo Demográfico de 2006, emprega cerca de 80% da produção da população do setor rural e totaliza 40% de toda a produção agrícola, apesar de ter menos de 20% das terras agricultáveis no Brasil. Ao todo, ela produz 87% de mandioca, 70% de feijão, 46% de milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo total. Então, conforme a gente pode observar aqui, essa agricultura familiar é aquela agricultura do pequeno sitiante, o pequeno agricultor, é aquela pequena produção. Geralmente ele trabalha o esposo, a esposa, os filhos, eventualmente trabalha alguma pessoa que eles vão remunerar para trabalhar ali com eles durante o período de colheita ou durante o período de plantio. E é interessante a gente mencionar aqui que, embora existam poucas o Brasil, existe muitos latifúndios, que são aquelas propriedades grandes, que não tem nada a ver com o produtor rural, o pequeno produtor, que é esse de agricultura familiar, que tem a pequena propriedade. Ali, embora sejam pequenas, e não se tenham tantos pequenos produtores assim, lá emprega-se cerca de 80% da população que trabalha no campo trabalha dentro dessas pequenas propriedades, o que é um fato bastante interessante que a gente precisa mencionar. Então, aqui, o agricultor familiar é regularmente citado como sendo de baixa tecnologia. Este fato, no entanto, devido à ampla variabilidade cultural, social e econômica. Não ocorre com todos os agricultores. Tem agricultores que são também muito mecanizados, muito especializados ali na área que eles atuam. Tem alguns vídeos que ajudam a complementar o assunto tratado. Bom, agora vamos responder aqui as questões, tá? Vamos à questão de número 1. Número 1. Então, sobre a agricultura no Brasil, julgue as afirmativas V, verdadeiras para V, e falsas para F. Primeiro, a mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para as cidades. Então, essa daí é verdadeira. A segunda, a concentração fundiária que se observa entre outros estados no Paraná e no Mato Grosso do Sul é fator de expropriação de camponeses que passam a buscar áreas de fronteira agrícola na Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos. Bom, essa daqui também é uma questão verdadeira, O agricultor, às vezes, ele é forçado a ir para outras áreas diferentes daquela de origem deles. A terceira, os boias frias são trabalhadores sazonais característicos da implantação de relações capitalistas modernas no campo.
essa terceira também é verdadeira, né? Os boias frias, têm condições de trabalho bastante ruins, o trabalho muito árduo, muito difícil. Então, boias frias, né, como o próprio nome diz, né, boias frias, é porque eles levam a comida dentro de marmitas, de manhã, na hora que eles vão almoçar, no horário do almoço já esfriou. Daí que vem o nome. A quarta e última, o avanço da pecuária extensiva na Amazônia e na ocupação de áreas do Cerrado visando a cultura de grãos resultam na redução da taxa de urbanização do estado do Mato Grosso e de Rondônia. Falso, isso não tem nada a ver, né, com a taxa de urbanização. Não é esse fator, né, do avanço da pecuária que vai fazer que a população não seja urbana. Não é esse o fator, tá bom? Número 2. A agricultura familiar ganha cada vez mais importância no mundo. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, fruto da iniciativa de movimentos sociais do campo com apoio de vários governos, inclusive o Brasil. Considerando a agricultura familiar no Brasil, é correto afirmar que, letra A agricultura familiar é responsável pela maior parte da alimentação básica do dia a dia do brasileiro, mas como a produção brasileira de gêneros alimentícios não é suficiente, é necessário importar a maior parte dos produtos alimentícios consumidos no Brasil. Não, o Brasil não precisa ficar importando tantos produtos alimentícios assim. Letra B. A agricultura de base familiar tem se destacado principalmente pela exportação da maior parte dos produtos agropecuários das lavouras brasileiras. Não, esses produtos são consumidos aqui. Letra C. A maior parte das terras cultivadas no Brasil é ocupada pelas lavouras da agricultura familiar, devido à importância da produção dos alimentos básicos. Não, a maior parte das terras não é ocupada pela agricultura familiar, que são aqueles minifúndios ou pequenas propriedades. Pelo contrário, são as grandes propriedades que ocupam essa maior parte da terra, por isso que ela está errada. Então, logicamente, só temos a letra D. Vamos ver por que ela está certa. A agricultura familiar é a forma de produção onde são agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversidade e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementando pelo trabalho assalariado. Então está correto, é a letra D, né? Tem todas as características ali da agricultura familiar. Número 3. Faça correlação entre os tipos de agricultura e suas definições. É o tipo de agricultura voltado às produções alternativas que visam a preservação do meio ambiente, gerando menos impactos ambientais. Menos impactos ambientais. Qual aqui que se encaixa melhor? Agricultura sustentável. Então ficou 3. É o tipo de agricultura permanente que se baseia em uma ciência holística, com o objetivo de manter o homem na Terra. Então, esse daqui é a permacultura. É ela que está ligada a essa produção, né, holística que a gente ouviu falar aí. A de baixo. É o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias que visam seu próprio sustento. Então, aqui falou de famílias, falou de próprio sustento, é número 1, é a agricultura tradicional. E a última é o tipo de agricultura que cultiva um único produto, monocultura. A produção é essa que se desenvolve em grandes extensões de terra, ou seja, aquelas grandes propriedades. Por exemplo, produz soja. Né? Isso não é feito para o nosso mercado interno, é feito para exportação. Então, ali é a agricultura moderna, número 2. Vamos fazer agora a questão de número 4. Aqui leia com atenção o texto a seguir. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA 2005, esse tipo de agricultura produz hoje 40% da riqueza gerada no campo no Brasil, correspondente a aproximadamente 57 bilhões. São cerca de 4 milhões de agricultores, 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros que vivem em pequenas propriedades e produzem a maior parte da comida que chega à mesa dos brasileiros. Quase 70% do feijão vem dessa atividade, assim como 84% da mandioca, 58% da produção de suínos, 54% do leite bovino, 49% do milho, 40% das aves e ovos. Além disso, é um importante instrumento para manter os trabalhos no campo. Em 2003, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto,
do setor cresceu 14% em relação ao ano anterior. Além de ser a base de importantes cadeias de produtos proteicos de origem animal, sendo majoritária no caso do PIB da cadeia produtiva dos suínos, 58% do PIB dessa cadeia, do leite 56% e das aves 51%. Marque o conceito que se adequa corretamente às informações citadas no texto acima. É um latifúndio de exportação, de exploração? Não. É uma monocultura, ou seja, só uma cultura de subsistência? Aqui não está falando nada de subsistência, né? Agricultura familiar? Será que pode ser? Agricultura de plantation. Então, aqui, a mais adequada, né, a que está mais correta, é a agricultura familiar, letra C. Então, dando sequência aqui à questão, vamos para número 5. Analise o gráfico abaixo. Que é o título do gráfico? Participação da agricultura familiar na produção de alimentos, que tem a porcentagem da mandioca, feijão, rebanho de suínos, leite, plantel de aves, milho, café, arroz, rebanho de bovinos, trigo e soja. Sobre a agricultura familiar brasileira, julgue as alternativas como verdadeiras ou falsas. Primeiro, as unidades de agricultura familiar participam das cadeias agroindustriais, contribuindo para o processo produtivo nacional. Correta. Verdadeira. 2. Apesar de produzir em áreas menores, a agricultura familiar é responsável pelo fornecimento de boa parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. A número 2 também é verdadeira. Número 3. Os cultivos mais significativos da agricultura familiar são também os que se destacam nas exportações primárias do Brasil. Falso, gente. Exportação é só os da grande produção que são exportados, porque, inclusive, mesmo o que é produzido nessas pequenas propriedades não tem fertilizantes, não tem conservantes, então acaba mais rápido, né? Mais fácil de ter perda. Então, eles não são indicados para exportação. Número 4. A produção de soja, que exige lavouras altamente mecanizadas, não se destaca na produtividade da agricultura familiar. Verdadeiro. Né? Então, na agricultura familiar é muito difícil você produzir soja. Isso daí é uma característica das grandes, né, dos latifúndios que exportam para fora do Brasil. A última, aqui, 5. A agricultura familiar apresenta, em relação aos dois produtos mais cultivados no Brasil, um quadro característico de consumo rural. Esse daqui, né, está correto, né, com relação a esses produtos que são os mais cultivados. Bom, agora vamos para a semana 2, né? A gente vai ver a transformação no mundo rural. A estrutura fundiária. Aqui tem novamente um texto, eu não vou ler todo, mas eu vou ler alguns trechos importantes, né? Que fala sobre as transformações na agricultura e a resistência camponesa. Então, esse modelo neoliberal, né, de agricultura do Brasil, apoiado pelo Estado, da mundialização da agricultura e da atuação do agronegócio no Brasil, o campesinato vem gradativamente perdendo seu espaço no cenário agrário, pois o modo de vida do camponês não corresponde ao modelo de agricultura proposto pelo capitalismo e tolhe esses sujeitos do seu direito à terra e a garantia da reprodução de seu modo de vida. Então, os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, trabalhadores rurais. Entre suas principais bandeiras de luta estão a reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de subutilização do homem e da máquina no meio agropecuário. Bom, aqui o que é interessante a gente mencionar, né, que esse processo, né, do campo, existem hoje as grandes propriedades, principalmente aqui no Brasil, diferente de países da Europa, por exemplo, que tem muitas propriedades pequenas. Aqui são grandes propriedades imensas que estão na mão de um único dono, ou de pouquíssimos donos, são donos de imensas propriedades de terra. Isso gera concentração na mão de uma, concentração fundiária, de uma única pessoa. Isso é ruim para o pequeno produtor porque ele não tem competitividade, é difícil para ele continuar no lugar que às vezes as gerações vinham vivendo, né? Por exemplo, ele vive ali, o pai dele viveu ali, o avô, o bisavô, isso tudo, né, vai sendo cerceado esse direito dele de escolher viver naquele lugar, porque vem um grande produtor e ele não consegue competir com ele.
Aqui é interessante a gente mencionar a respeito do MST, né? Que é um movimento social, e tem as suas principais frentes ligadas às ligas camponesas, que entre as décadas de 1940 e 60, e o movimento dos trabalhadores rurais em 1980. Então, esse movimento social, o MST, né, ele foi criado então só na década de 80. As ligas camponesas surgiram após o final da ditadura militar do governo Vargas e estruturaram-se com base no PCdoB. Bom, os problemas no campo brasileiro se arrastam há centenas de anos. A distribuição desigual de terras desencadeia uma série de conflitos no meio rural. Essa questão teve início durante a década de 1530, com a criação das capitanias hereditárias e o sistema das sesmarias, ou seja, aquelas grandes proporções de terra, né, que o reinado português concedeu a pessoas ricas que vieram para, teoricamente, desenvolver a agricultura aqui dentro do nosso atual território do Brasil. Bom, os movimentos sociais rurais têm sido foco de vários estudos e apontam seu papel ativo na luta pelos direitos dos grupos excluídos dentro da sociedade brasileira, através de ações coletivas que agem como resistência à exclusão e provocam novas dinâmicas sociais no campo. O campesinato sobrevive na luta contra o capitalismo, pois encontra nesse seu maior antagonista. A luta pela terra é claramente a luta contra o capital e arrisca afirmar, que contra o Estado não garante o direito mínimo a quem precisa de terra e para sua produção. Nesse sentido, o debate da questão agrária, bem como a participação efetiva dos movimentos sociais, faz-se imprescindível, pois as conquistas obtidas, frutos das pautas, se materializam apenas através da luta. Bom, agora vamos responder aqui as questões. Número 1. Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras, desde o período colonial. Então, esse daqui a gente já identificou que ela é a correta, né? Porque isso vem se arrastando desde lá de trás, né? Com a concentração da propriedade rural na mão de pouquíssimas pessoas. Está na mão de mais pessoas hoje? É óbvio que sim, mas mesmo assim se concentram numa quantidade pequena. São pessoas muito ricas, né? Que às vezes vêm passando a gerações, famílias que dominam o sistema político, o sistema econômico do Brasil há séculos. Então, ali continua na mão de muitas pessoas influentes. Então, a número 1 é letra A. Número 2. A questão agrária é entendida atualmente a partir de duas concepções sobre o destino da produção e o modo de vida no campo, que refletem diferentes modelos agrícolas e de desenvolvimento, o do campesinato e do agronegócio. Relaciona os modelos de produção da coluna 1 de acordo com as características da produção agrícola na 2. Coluna 1 tem o campesinato e o agronegócio. Vamos ver como é que vai ficar? O controle centralizado da produção, do processo do processamento e do mercado. Então, aqui, a gente tem agronegócio. Então, número 2. Uso da ciência e da tecnologia na produção. Também é agronegócio. Então, número 2. ênfase na abordagem holística da produção. Então, aqui a gente já vê mais para o lado do campesinato, essa abordagem holística. Depois, ênfase na produção para grandes mercados, agronegócio. Então, número 2. ênfase nos métodos tradicionais de produção. Métodos tradicionais são aqueles mais básicos, não tão elaborados. Número 1, campesinato. Número 3. A luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico de sua apropriação, ocupação e uso, desde a colonização até os dias atuais. Ao longo do tempo, verificaram-se vários conflitos pela posse da terra. Na segunda metade da década de 1980, houve aumento da violência no campo nas regiões brasileiras, decorrente, a letra A, da organização dos movimentos sociais em defesa das pequenas propriedades e dos interesses dos migrantes. Letra B, da expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse da terra por parte dos camponeses.
Pode ser essa, vamos ver as demais. Letra C. Do apoio da Comissão Pastoral da Terra, CPT, aos movimentos sociais de luta pela posse da terra. Letra D. Na modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, o que provocou o aumento da luta pela posse da terra? Não. Então, a número 3, a resposta correta é a letra B. 4. O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais consciente em relação à sua identidade e ao seu sentido, e por isso a mais competente. É uma coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizam-se antes de mais nada, inocular-se à substância social e ocupar um espaço social. O texto acima apresenta reflexões sobre a origem e a identidade dos movimentos sociais organizados. Um componente da nossa sociedade que explica o surgimento desses movimentos é uma característica de sua organização. Respectivamente, estão indicados em luta pela inclusão social, centralização sindical? Não. Letra B. Concentração da riqueza nacional, unidade partidária? Também não. Letra C. Expropriação dos meios de produção, ativismo político? Olha essa daqui. Letra D. Vamos ver. Contestação do sistema representativo, coerência ideológica? Nada a ver. Então aqui é a número 4, resposta correta, letra C. Agora vamos fazer aqui a questão número 5. Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados essencialmente à propriedade da terra. Consequentemente, a concentração da terra, a concentração da estrutura fundiária. Então, aqui, terra para todos, a imagem. Brasil, estrutura fundiária. A questão da distribuição de terras. Problemas sociais do campo. Conflitos no campo, movimentos de trabalhadores rurais. Explique a ilustração sobre o espaço agrário brasileiro. Então aqui, né, a sensação que nos dá, né, a respeito dessa imagem, ela faz uma crítica ao nosso sistema atual, né, a estrutura fundiária, como que ela está hoje, e a questão da distribuição de terra. Então ali você vê que a terra ainda se concentra na mão de poucas pessoas, essas pessoas são muito influentes, constantemente, né, quando há algum conflito no campo, né, isso é motivado por conflitos por direito de uso ou de posse daquele espaço. Então, é isso que é uma crítica a isso que faz menção nessa questão de número 5. Então, vocês respondendo com as suas próprias palavras de forma sucinta, já está respondido da maneira correta. Bom, agora vamos para a semana 3. As transformações do mundo atual. Eixo temático, as transformações do mundo atual. Do mundo rural. Tema, a expansão das fronteiras agrícolas e a concentração fundiária. Então, aqui novamente um texto, fala da estrutura fundiária, né, que é o modo que as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras, e maior será o tamanho das propriedades existentes. Então, aqui a gente vê que a distribuição no Brasil ocorre de maneira desigual. Vamos lá. Estrutura fundiária do Brasil em 2014, aqui nessa imagem da página... Qual página é essa? Da página 143 do PET. Bom, aqui fala dos minifúndios, que são pequenas propriedades, ocupam a área, né, de 29, vamos arredondar 30%, e eles ocupam só 30% e ocupam 90% do total de imóveis. Médias propriedades, né, elas ocupam 23% da área e tem só 7% do total de imóveis.
E as grandes propriedades, né, elas ocupam praticamente a metade do território do Brasil, mas elas são só 2,3% dos imóveis, ou seja, são grandes imóveis e são poucos imóveis, só que são gigantes, né? Então aqui fala da desproporção, né? As áreas ocupadas pelas grandes propriedades correspondem a pouco mais de 2% do total de imóveis rurais, representando quase metade de toda a área rural. Já os minifúndios e pequenas propriedades representam quase 95% do total de imóveis e ainda ocupam a menor fração da área total de terras do país, menos de 30%. Especialmente nos países subdesenvolvidos, como o passado colonial, a grande concentração fundiária tem ocasionado conflitos entre grandes proprietários e camponeses. Trabalhadores que perderam suas terras têm organizado esses movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Vamos agora responder aqui as questões. Atividades. Número 1. A estrutura fundiária do Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, criando assim os conflitos por terra. Diante desses problemas, o mapa abaixo mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2009 no território brasileiro. Então aqui, todos esses pontinhos aqui, né, quanto maior for o pontinho, né, maiores são os números, né, de conflitos por terra no ano de 2009. Então se a gente observar bem aqui, assinale a alternativa correta. Qual região do Brasil com maior número de conflitos por terra? Então é só analisar aqui, qual que é a parte que tem mais pontinhos pretos? Região norte. Então, vocês vêm aqui e marca a letra B, que corresponde à região norte, na número 1. Vamos para a número 2. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade de imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciado no gráfico apresentado? Então, dando sequência aqui, o que está representado nesse gráfico, né? A gente vê o tamanho dos hectares aí, então o que a gente pode deduzir a respeito? Né? Que existe, né, poucas propriedades, embora sejam imensas, na mão de poucas pessoas. E existe uma quantidade grande de imóveis pequenos, né, que estão na mão de muitos, né? Então, ali você vê que é desproporcional. Então, tem muitos pequenos produtores, né, embora eles estejam sendo reduzidos gradativamente, e ao mesmo tempo você vê as grandes propriedades, elas têm poucos proprietários, né? Então você vê glebas imensas de terras, né, que tem um único proprietário, e às vezes ele tem outra gleba daquele tamanho, maior, um pouco menor, em outra parte. Então isso é um grave problema que o Brasil enfrenta. Número 3. Sobre as definições das propriedades rurais brasileiras, escreva V para as proposições que considerar verdadeiras e F para as que considerar falsas. Letra A. Minifúndios são pequenas propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monocultura. Então, essa daí é F de falso. Letra B. Latifúndios são grandes propriedades rurais voltadas para a produção de subsistência. Essa daqui é falsa, né? Porque não é para subsistência, é para exportação. Letra C. Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento. Ou seja, essa C aí, ela é verdadeira, né? Módulo rural está ligado a essa questão daquele pequeno espaço, né? Aquela pequena propriedade que é utilizado para o sustento daquela família. E por fim, letra D. Empresa rural é uma propriedade rural utilizada para exploração econômica racional do espaço agrário. Verdadeira. Vamos agora ao número 4. Observe o cartaz a seguir. Tem muita gente sem terra, tem muita gente sem terra, tem terra sem gente. A luta pela terra no Brasil existe há décadas e já faz várias vítimas entre os trabalhadores do campo, religioso e outros. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil podemos citar: letra A. A disputa pelas poucas áreas férteis do nosso território, tipo de terras montanhosas. Então essa daqui não é verdadeira. Letra B. A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Sim, a gente nunca teve uma reforma agrária efetiva. Vamos ver a C e a D por que não são elas. A divisão excessiva da terra em pequenas propriedades dificultando o aumento da produção? Não.
Letra D. A perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização do nosso país. Não, a terra não teve perda de valor, pelo contrário, né? Ela teve ganho de valor. Então, a 4 aqui, resposta correta é a letra B, de bola. 5. Leia o texto a seguir. Só produzir alimentos não é o bastante para acabar com a fome. O importante, sobretudo nos países, nas regiões onde a população rural é grande e tem taxas de crescimento demográficos elevadas, é que se consiga uma integração orgânica entre combate à fome e a produção de alimentos por parte dos pobres que vivem no campo. O texto pode ser utilizado como argumento a favor do desenvolvimento industrial, do controle da natalidade, ou seja, controle de quantas pessoas nascem? Não. Da reforma agrária, da distribuição de cestas básicas? Nada a ver. Então, aqui, da reforma agrária, letra C é a resposta correta da número 5. Vamos agora todos, né, para a semana 4. O tema, a reforma agrária. A reforma agrária e as lutas sociais no campo. Uma reforma agrária é uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas nas mãos de um ou poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados de acesso a. O Brasil nunca realizou uma reforma agrária estrutural, ou seja, com grandes distribuições de terra, aos modelos da Revolução Francesa ou da Lei de Propriedade Rural dos Estados Unidos. A concentração fundiária do Brasil teve início em 1530 com as capitanias hereditárias. A partir da independência do Brasil, em 1822, as terras passaram a ser geridas por aqueles que tinham maior poder econômico e político. A nobreza e a alta burguesia continuaram detentoras da maior parte das terras, o que resultou no sistema de desigual baseado no latifúndio na existência até os dias atuais. Após 1850 foi implantada a Lei de Terras, que resultou em práticas de apropriação e anexação de terras por grandes proprietários via falsificação de documentos e de escrituração imobiliária, prática conhecida como grilagem de terras. Em outros países capitalistas, a concentração fundiária foi eliminada ou reduzida como maneira de estimular a produção capitalista liberal. No Brasil, no entanto, a concentração fundiária ainda perdura. Atualmente, apenas 20% das propriedades rurais brasileiras possuem mais de 100 hectares. No entanto, essas propriedades ocupam mais de 80% do território nacional. Por outro lado, as pequenas propriedades representam mais de 80% do número de terrenos no Brasil, ocupando somente 20% da área total. Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de feijão, 48% da de milho, 38% da de café. Números bastante significativos mediante a pequena quantidade de terras que esses trabalhadores possuem. Então, vocês veem aqui a importância que eles têm dentro do território. Número 1. Por que os adeptos da reforma agrária são contra o latifúndio? Então, respondendo aqui a questão 1, né, por que os adeptos da reforma agrária são contra os latifúndios? Porque os latifúndios são aquelas grandes propriedades. Então, ali fica tudo concentrado na mão de uma pessoa que já é muito rica. Então, quando você tem as várias pequenas propriedades, né, que seria o que é a reforma agrária, fazer uma melhor distribuição das terras, teriam mais pessoas com condições de competir, de trabalhar e de ter uma condição de vida digna, diferente do que a gente vê em muitas porções aí do Brasil, essa pobreza, essa dificuldade, essa questão do êxodo rural, né, quando a pessoa vem hoje para a cidade com qualificação muito baixa, então ela enfrenta muita dificuldade para se desenvolver, para se estabilizar, enfim. Então, dando sequência aqui, né, aí na semana 4, vamos responder aí as questões, né. Número 2. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Uma das fontes da concentração de terra no Brasil nas mãos de poucos está na Lei de Terras de 1850. Verdadeiro. A expansão do agronegócio no meio rural brasileiro tem aumentado a produção e provocado o êxodo rural? Verdadeiro. O agrobusiness tem levado o conflito para o campo brasileiro, principalmente com o movimento dos sem terras? Verdadeiro. A questão agrária brasileira está praticamente resolvida,
com a distribuição de terras através da reforma agrária. Falso, ainda não houve efetivamente uma reforma agrária. E a última. Um dos grandes problemas do meio rural é o uso intensivo de produtos químicos e de sementes geneticamente modificadas. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Número 3. Observe o gráfico a seguir. Estruturas fundiárias brasileiras, estabelecimentos rurais em porcentagem. Os gráficos revelam. Aqui, se a gente observar bem esse gráfico, o que ele vai nos dar, né? Que a distribuição de terras ela não é equitativa. Então, aqui a gente já elimina várias questões, mas sim que significa uma distribuição desigual. Então, vamos ver aqui qual é a distribuição desigual que vai se adequar aqui, né? Que grandes quantidades de propriedades com até 100 hectares está correspondendo a menores parcelas da área ocupada, o que significa uma distribuição desigual. Então, aqui que a gente tem que marcar para número 3 é a letra D de dado. Bom, número 4. Acerca do movimento do Sem Terra, MST, e da reforma agrária no Brasil, é correto afirmar que o MST não recebe apoio da Igreja e da Pastoral da Terra por invadir e destruir laboratórios de pesquisa e empresas de reflorestadoras e áreas produtivas? Tem nada a ver com isso, né, gente? Letra B. Os organismos de países capitalistas avançados se opõem ao financiamento das marchas do MST em função dos interesses ligados ao Fundo Monetário Internacional. Isso não está ligado ao FMI, né? Fundo Monetário Internacional. Letra C. A imprensa e a mídia brasileira em geral não divulgam as invasões, confrontos e mortes ligados à luta pela terra, temendo alarmar o público. Não é essa a questão. Letra D. A Constituição de 1988 estabeleceu ser obrigação do governo realizar a reforma agrária e, diante da inoperância do governamental, o MST articulou ações de ocupação de terras. Então, aqui, essa é a mais correta, né? É a 4, letra D. Bom, vamos agora, então, responder a questão 5. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Quais os principais fatores que impedem a sua realização no Brasil? Então, aqui tem a falta, né, de vontade do poder público. Então, ele não tem atuado e, o que tudo indica, não vai atuar tão cedo, né, nessa melhor distribuição de terras, né? Em partes, a gente sabe que boa parte dos governantes são, inclusive, né, esses grandes latifundiários ou tem um grau de parentesco muito próximo com esses grandes latifundiários, então não é interessante fazer uma reforma nesse sentido. Qualquer projeto que proponha efetivamente essa realização dessa reforma agrária nos moldes que deveriam acontecer, como já aconteceu em países ricos e desenvolvidos da Europa e também nos Estados Unidos, isso seria vetado aqui no Brasil. Tá? Então, não há algo que mude nessa política pública num curto espaço de tempo. Se a gente analisar isso a fundo, a gente vê que essa vai ser a realidade por um bom tempo ainda. Então, vamos agora para a semana de número 5. A gente vai ver a questão agora do espaço rural. Então, aqui o novo rural brasileiro. A área rural brasileira não se restringe mais àquelas atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria. Nas últimas décadas, o meio rural vem ganhando novas funções, agrícolas e não agrícolas, e oferecendo novas oportunidades de trabalho e renda para famílias. Agora, a agropecuária moderna e a agricultura de subsistência dividem espaço com um conjunto de atividades ligadas ao lazer, à prestação de serviços e até à indústria, reduzindo cada vez mais os limites entre o rural e o urbano no país. O novo rural compõe-se basicamente de 4 grandes subconjuntos, a saber, uma agropecuária moderna baseada em commodities e intimamente ligadas a agroindústrias, que vem sendo uma chamada de agrobusiness brasileiros, um conjunto de atividades de subsistência que gira em torno da agricultura rudimentar e da criação de pequenos animais, que visa primordialmente manter relativa
superpopulação no meio rural e um exército de trabalhadores rurais sem terra, sem emprego fixo e sem qualificação. Um conjunto de atividades não agrícolas ligadas à moradia, ao lazer e várias atividades industriais de uma prestação de serviços, e um conjunto de novas atividades agropecuárias, localizadas em nichos específicos de mercados. Bom, aqui tem o novo rural brasileiro, né? Uma representação aqui que se refere ao campo, ao espaço não urbano, não cedia apenas atividades agrárias, turismo rural, clínicas de repousos, fábricas e etc. Representa o último estágio da integração entre agricultura e atividade industrial. Tem o novo rural brasileiro, agronegócio, né? A integração entre atividades primárias e o setor industrial e o negócio agrícola. O agrário refere-se às atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativismo, e pode ser realizada na cidade. O cultivo de hortaliças no ambiente urbano, por exemplo, tem sido incentivado em vários lugares do mundo, da mesma maneira que uma clínica estética ou relaxamento é encontrada em regiões afastadas dos centros urbanos. São atividades típicas do meio rural e urbano realocadas nas cidades e no campo. Vamos responder aqui agora as atividades. Número 1. O que é o turismo rural e quais os benefícios? Então, o turismo rural, né, quando a população urbana se desloca até um meio rural, uma área planejada para receber as pessoas, né, com infraestrutura, principalmente de lazer e voltada também à questão ecológica, né? Então, o turismo rural, ele gera renda, gera economia naquele local em que ele está implantado para aquela população e, ao mesmo tempo, né, ele tenta aliar, né, a questão ambiental, né, a não degradação, a preservação do meio ambiente durante esse turismo, que é algo bastante interessante, né? Vamos agora aqui à questão de número 2. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca de sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe-se os métodos ditos primitivos, com uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa, dos métodos mais avançados, com produção de alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. Letra A. A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. Vamos ver aqui as alternativas. Subdesenvolvida e desenvolvida, primitiva e moderna, familiar e latifundiária, intensiva e extensiva. Então aqui a questão mais correta seria a letra D, né? Intensiva e extensiva, de acordo com a caracterização que teve aí na número 2. Número 3. Sobre sistema de agronegócios, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Agrosistema é um tipo ou modelo de produção ou agronegócio em que se observa que cultivos ou criações são praticados. Quais as técnicas que se dá à relação da agricultura com o espaço rural é destino da produção? Essa daqui é a letra V, né? Verdadeiro. Número 2. A agricultura de jardinagem consiste na inovação do uso de telhados urbanos para o plantio ou cultivo de hortaliças e flores. A proposta visa tornar as cidades mais verdes, além de favorecer o microclima. Essa questão aqui, ela é falsa, gente. Ela não é verdadeira. Número 3. Do ponto de vista ambiental, a Revolução Verde, assim identificada, proporcionou uma agricultura sem contaminação de alimentos, nem das águas por ela utilizadas. Isso possibilitou uma preservação maior da biodiversidade na área onde é praticada. Então, respondendo aí essa terceira, né, da Revolução Verde, ela é falsa, né? Porque a Revolução Verde, ela não é no sentido de preocupação com o meio ambiente, é no sentido de produção em larga escala, né? De aumento de produção. Isso não há, por mais que se chame verde, acho que se diz ao agronegócio, né? Mas não necessariamente ao meio ambiente, tá? Então, isso daí não é preservação da biodiversidade, né? Porque a biodiversidade, ela acaba até
se degradando nesse processo, tá? Ela é falsa. E quarta, dentre os sistemas agrários tradicionais, podemos citar o pastoreio nômade ou transhumante, muito comuns nas regiões áridas ou semiáridas. Consiste na criação de animais como cabras, ovelhas ou vacas, constantemente levados de um lugar para o outro em busca de água e dos pastos que não estejam secos. Essa daqui ela é verde verdadeira, né? Bom, vamos agora responder o exercício de número 4. A agricultura morreu. Viva o agronegócio. Esse é um conceito mais utilizado quando hoje se fala da atividade agrícola. Essa atividade é caracterizada principalmente, letra A, pela policultura. Não, essa daqui a gente já sabe que não é. Pelo cultivo de um ou vários produtos. Não, também não é. Pela monocultura, cultivo de um único produto agrícola para atender às necessidades da população. Vamos ver. Pode ser a letra C. Vamos ver a letra D. Pelo cultivo de vários produtos alimentícios para troca sem lucro. Nada a ver. Então aqui a mais correta, né, é pela monocultura, cultivo de um único produto agrícola para atender às necessidades da população. 4, letra C. Agora vamos então para a semana 6. Nessa semana 6 nós vamos ver o Brasil como potência agropecuária. O Brasil, desde 2010, quando ultrapassou o Canadá, é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente das duas grandes potências agrícolas mundiais, os Estados Unidos e a União Europeia. No entanto, diferentemente desses dois territórios, a capacidade de crescimento e as perspectivas nacional em relação ao futuro de médio prazo são grandes, de modo que o país poderá apresentar maiores crescimentos, ou seja, o Brasil tem potencial de ampliar ainda mais. Dois principais fatores estão associados ao crescimento da atuação agropecuária do Brasil ao mercado externo: a mecanização do campo, vivenciada no país a partir da segunda metade do século XX, e a expansão da fronteira agrícola para o interior do território ao longo do mesmo período. Assim, elevou-se a produtividade nas áreas produzidas, bem como as áreas cultivadas. Embora muitas áreas de expansão apresentem modelos tradicionais, uso extensivo da terra e baixa produtividade. Bom, aqui hoje o agronegócio corresponde a quase 30% do PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país. Sendo um dos maiores produtores agrícolas e de produtos pecuários no mundo, o Brasil apresenta graves problemas sociais que este modelo de negócio incita. A concentração de muitas quantidades de terras nas mãos de poucos é o principal deles. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que o Brasil alcance a liderança mundial da safra de 2020-2021. Tal expansão poderá ser ocasionada, sobretudo, pela modernização do campo, pela melhoria nas condições da propriedade familiar e pelo aumento do volume de exportações. Atividades. Número 1. Por que podemos dizer que a fome é um problema mais social do que tecnológico? Como todos vocês sabem, né? Por que a fome é mais uma questão social? O Brasil é um grande produtor de alimento, produz para exportar, e mesmo assim a gente vê tanta gente passando fome ainda aqui no país. Por que isso acontece, né, gente? É por falta de políticas públicas, né? Políticas que facilitem o acesso à alimentação, redução de impostos, ainda há muito imposto sobre alimentos, deveria ser reduzidos, deveria ter campanhas, né, de incentivo. Às vezes vai ter muito desperdício, muita perda de alimento. Se isso fosse direcionado, né, para quem realmente precisa, não haveria fome no país. Pelo menos o básico, arroz, feijão, alguma verdura, seria, né, o ideal, mas tem gente que não tem isso, o que é um problema grave que assola o Brasil. Então aí a gente, é uma questão social por falta de políticas públicas, por falta da má distribuição, né, desse alimento, enfim, são esses os principais fatores. Número 2. A Revolução Verde, implementada em países latino-americanos e asiáticos nos anos 60 e 70, tinham como objetivo suprimir a fome e reduzir a pobreza de amplas parcelas da população.
Entretanto, as promessas de modernização tecnológica da agricultura não foram cumpridas inteiramente, contribuindo para a geração de novos problemas e aprofundando velhas desigualdades. Assinale a opção que faz referência aos efeitos da evolução verde. Letra A. Coletivização das terras implementadas no agroecologia e expansão do crédito para os agricultores. Letra B. Distribuição equitativa das terras, equitativa proporcional, né? Difusão da policultura e uso de defensivos biodegradáveis. Letra C. Expansão de monoculturas, uso de técnicas tradicionais de plantio e fertilização natural dos solos. Letra D. Reconcentração de terras, crescimento do uso de insumos industriais e agravamento da erosão dos solos. Então, analisando aqui, né, de acordo com as características que vocês já observaram sobre a Revolução Verde, a gente pode indicar aqui que letra C, né, que é a expansão das monoculturas, uso de técnicas tradicionais de plantio e fertilização natural dos solos. Então, essa é a resposta correta da número 2. Número 3. A implantação de modernos agrossistemas no contexto geoeconômico brasileiro gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização das práticas agrárias. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, um impacto negativo e um impacto positivo da mecanização do Brasil. Então, aqui, essa ela é fácil, né, da gente ver, que foi o impacto negativo, a redução das áreas florestais, e o impacto positivo é o aumento das exportações, né? Que aí o Brasil passou a exportar, passou a gerar PIB, né? Gerar riqueza aqui interna no Brasil. Então, a resposta correta aqui é a letra C, na número 3. Vamos agora, né, responder a quarta questão da semana 6. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A modernização do campo provocou a subordinação crescente do campo à cidade e à indústria, destino da produção agrícola e de onde recebe insumos e equipamentos. Então, sim, ocorre essa subordinação verdadeira. A modernização da agricultura torna as paisagens agrícolas homogeneizadas, através da especialização produtiva para atender ao mercado urbano industrial cada vez mais exigente. Essa daqui também é verdadeira. O campo torna-se cada vez mais autossuficiente em função de ser o espaço que mais rapidamente absorve as modernizações do meio técnico, científico e informacional. O campo não é, né, esse local que incorpora mais rapidamente o meio técnico, científico e informacional. Isso é a cidade. Então, essa daqui é falsa. E a última. A modernização do campo reduz a população rural, mas contribui para a formação de uma população agrária, que além dos boias-frias inclui agrônomos, tratoristas, mecânicos e outros profissionais qualificados, o que, mesmo morando nas cidades, dedicam-se às atividades agrárias. Esse boias-frias aqui não se enquadra enquanto profissional qualificado, por isso ela é falsa. Tá? Os boias-frias são aquelas pessoas que trabalham quase análogos à escravidão, né? Diferente de um engenheiro agrônomo, de um tratorista que recebe um treinamento, tem uma qualificação para trabalhar naquilo, dos mecânicos que também tem que ter uma formação. Então essa daí é falsa por isso. Número 5. Assinale a alternativa correta que representa uma consequência da modernização da agricultura brasileira. Vamos às alternativas. Letra A. Redução dos conflitos agrários. Não. Devido à diminuição da expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste? Não, essa letra A não é. Letra B. Comprometimento das áreas remanescentes de Mata Atlântica do Rio de Janeiro e São Paulo para a implantação de lavoura cafeeira? Também não é essa. Letra C. Aumento da acessibilidade aos maquinários agrícolas e da dependência ao fornecimento de sementes transgênicas? Pode ser. Vamos ver a letra D, antes de voltar na C. Aumento dos impactos ambientais e diminuição do êxodo rural devido à inserção de novas tecnologias no campo. Tem nada a ver, né? O êxodo rural continua acontecendo justamente pela mecanização, pela tecnologia no campo. Então, a mais correta aqui, na número 5, é a letra C. E assim a gente conclui aí a correção do PET de volume 3, disponibilizado pela Secretaria. Agradeço a todos vocês, dúvidas é só nos procurar.